4. Presta o óculos. Diz assim a palavra do Senhor: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Repita comigo: e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora de uma única vez. 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Havia uma promessa sobre a vida dos discípulos, dos apóstolos. O próprio Senhor Jesus Cristo alertou os discípulos antes da morte de Cristo que havia uma promessa a ser liberada sobre a vida deles. Promessa essa chamada Espírito Santo de Deus. E Jesus virou para os discípulos e falou assim: para que o Espírito Consolador desça, é necessário que eu suba, porque não tem como Jesus e o Espírito governar ao mesmo tempo. O interessante, se você parar para analisar a Trindade, que é o Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho, cada um deles tiveram a sua participação na história da humanidade. No Antigo Testamento, quem era aclamado e quem era o que gerenciava o governo era o Deus Pai. Na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, quem entrou em ação foi o Deus Filho, que é Jesus Cristo. Após a subida de Cristo, quem passou a gerenciar a igreja foi o Espírito Santo de Deus. Ou seja, até a Trindade trabalhou em conjunto, cada um dentro da sua vocação, se assim eu posso dizer, cada um dentro dos seus atributos. No Antigo Testamento precisava do Deus forte, o Jeová Sabaote, o Deus da guerra, o Deus que respondia às orações com fogo. Já na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, foi necessário que Jesus Cristo viesse como símbolo da nova aliança. Após a partida do Senhor Jesus Cristo, desceu o Espírito Santo para gerenciar a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele prometeu aos discípulos que a promessa do Espírito se cumpriria na vida deles. Jesus Cristo foi levado até a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Cristo ele se entregou por amor de cada um de nós. Passado 3 dias, você conhece a história, Jesus ressurge dentre os mortos, se apresenta aos seus discípulos e declara: a paz seja convosco. Jesus ele passa 40 dias após a morte com os seus discípulos novamente, ensinando, falando sobre o futuro, mostrando para Tomé: Tomé, você não creu, mas eu ressurgi dentre os mortos, mostrando para eles que a preocupação deles sobre a vida após a morte já tinha sido sanada, porque o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu para eles durante 40 dias, Jesus ensinando a eles novamente. Após 40 dias, lá em Atos capítulo 1, Jesus Cristo ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus. Os discípulos olhando para o céu, Jesus Cristo é levado e de repente aparecem 2 anjos dizendo: varões galileus, esse que vocês vistem subindo ao céu, um dia há de voltar. Os discípulos passam 10 dias sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus falou para os discípulos: portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus Cristo dá a direção para eles. Jesus Cristo sempre terá a direção para cada um de nós. Toda a direção que Cristo nos dá é vitória na certa, porque Jesus Cristo ele sempre vai querer o melhor para nós. Ele sempre vai ter um direcionamento para nós. Ele não vai querer que seus filhos se percam, que seus filhos sejam vencidos pelo inimigo das nossas almas. Jesus Cristo sempre vai ter um direcionamento
direcionamento. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo para a igreja: eu sou o modelo de vida para vocês, eu sou a seta, eu sou a direção. Todo aquele que me segue, ele vai ter um encontro com o Pai. Então Jesus Cristo dá um direcionamento para os discípulos, para eles ficarem em Jerusalém. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 3, que tinham cerca de 500 discípulos dentro do cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa. Promessa não é cumprida em pessoas que não queiram viver o tempo da promessa. Promessa é para quem tem paciência de aguardar. Promessa é para aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia vai dizer que eles ficaram 10 dias dentro do cenáculo. E eles não ficaram 10 dias dentro do cenáculo de qualquer jeito, de qualquer forma. A Bíblia vai dizer que eles ficaram 10 dias orando ao Senhor, clamando a Deus, clamando ao Senhor. E o tempo foi passando, os 10 dias foi se findando. O texto vai dizer que algumas pessoas foram embora deles. Algumas pessoas, abrindo aspa ou parênteses, de repente acharam que a palavra que Cristo liberou, que era necessário que eles ficassem em Jerusalém para que eles fossem cheios do Espírito Santo, foi uma palavra que foi liberada, porém não teve sentido, porque o tempo foi passando. E algumas pessoas foram abrindo mão da promessa, porque promessa não é para qualquer um. Promessa é para aqueles que têm fé e acreditam que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque se você não confiar, se você não tiver paciência para esperar, você vai sair do local da promessa. Promessa tem local e requer paciência. O texto vai dizer que algumas pessoas foram indo embora, ao ponto de ficar somente 120 cristãos no local da promessa. Ou seja, mais de 80% daquelas pessoas abriram mão das promessas do Senhor, foram embora. Cristo queria que todos fossem participantes daquele momento, porém 80% aproximadamente foram embora. E o texto vai dizer que 120 ficaram ali, esperando, aguardando, confiando em Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir, aleluia. É necessário você confiar, necessário você aguardar, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Temos que ter fé. Pastor, não está acontecendo nada, eu oro, eu busco, eu faço propósito com Deus, mas não está acontecendo nada. Ei, não está acontecendo nada no teu alcance visual, mas Deus está trabalhando, aleluia, antes de você ver a promessa, Deus está trabalhando para que você experimente a promessa, porque aquilo que Deus tem para você é bom, é perfeito e agradável. Deus não quer te dar algo de qualquer forma, de qualquer jeito. O que Deus tem para a gente é algo perfeito. E os discípulos estão ali aguardando. E o texto vai dizer em Atos capítulo 2, que de repente surgiu um som de um vento impetuoso e veemente e encheu todo aquele ambiente. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E qual é o propósito de Deus encher uma igreja do teu Espírito? Qual foi o propósito daquele local, daquele momento? O porquê Jesus, ou porquê o Espírito Santo encheu 120 crentes do teu Espírito? Porque Deus sabia que um ser humano, que um homem de Deus e que uma mulher de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, é como uma folha seca que o vento sopra para onde ele quer. Mas um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela não é enganada facilmente. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Senhor. Os discípulos ali precisavam da presença do Espírito Santo de Deus, porque Jesus sabia que a tarefa que eles tinham que cumprir
Se fosse pelas próprias forças deles, eles não conseguiriam fazer. Mas foi necessário que o Espírito Santo de Deus fosse derramado sobre a vida da igreja. O Espírito Santo de Deus é o dínamo, é o alternador, é aquilo que gera força dentro do homem, é aquilo que gera força dentro dos discípulos. O homem sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não tem expectativa de vida. Ele deixa de crer nas promessas, ele abre mão facilmente daquilo que Deus confiou. Mas um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele aguarda a promessa do Senhor. O cumprimento da promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não veio para alguns, o Espírito Santo veio para todos. Mas pastor, o Senhor disse que tinha 500 e ficaram somente 120. Se permanecessem os 500 ali, os 500 seriam batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus veio para todos. Porém, ele é educado. Se você não quiser, o Espírito Santo de Deus é para quem quer. Quem quer a presença do Espírito Santo aqui nessa noite? Que a partir de hoje você não dê um passo sem ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro ensinamento, o enchimento, é uma promessa de Deus. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, Jesus vai dizer: e sereis batizados com o meu Espírito, e ser-me-eis a minha testemunha, tanto em Jerusalém. Primeiro, Deus quer que a gente seja usado por Ele em Jerusalém. Ele vai dizer: ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Samaria, na Judeia e até os confins da terra. E o que é a nossa Jerusalém? A minha Jerusalém hoje é aqui, essa igreja. A tua Jerusalém é a tua casa. A tua Jerusalém é a tua família. A tua Jerusalém, quem sabe, é o teu local de emprego. Jesus, ele te batiza com o Espírito, te enche com o Espírito, para que aonde você esteja, algo seja modificado. Ele te batiza com o teu Espírito, ele te enche com o teu Espírito, para que as pessoas vejam em você a luz do Senhor Jesus, para que ele veja em você o sal dessa terra e a luz do mundo. Enganado é o homem que acha que o Espírito Santo de Deus veio somente para ser um movimento, igreja. Pessoas profetizando, pessoas sabateando, pessoas falando profecias, revelações. Não é somente esse propósito. O real propósito do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa é para que essa pessoa seja capacitada a fazer aquilo que humanamente, sem a presença dele, você não consegue fazer. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para sermos uma ferramenta de valor na presença do Senhor Jesus e nas mãos do Senhor Jesus. A gente vê por aí, eu falo com minha esposa, a gente tem essa preocupação, aqui na igreja também nós temos essa preocupação, porque eu não quero uma igreja inflamada de um movimento que dura um pouco tempo, porque o Espírito Santo de Deus não veio para viver na vida de alguém pelo simples momento, pelo pequeno movimento. O Espírito Santo de Deus, ele quer viver contigo 24 horas por dia, através dos seus testemunhos, do teu comportamento, através da sociedade. As pessoas têm que olhar e ver mudança dentro de você. Esse é o propósito do Espírito Santo de Deus. Ele veio para nos encher, para nos capacitar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa direção, mudar a nossa forma de pensar, a forma de viver. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, Jesus, ele fala para os discípulos: portanto, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Já falamos sobre isso. Deus não falha com as suas promessas. Aprenda isso: Deus não falha com as suas promessas. Ele zela pela tua palavra. A Bíblia vai dizer que ele não é filho do homem, ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não falha com as suas promessas. O que ele prometeu, ele cumpre. Você pode estar esperando, mas o Espírito Santo já foi prometido a você. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar dentro de você.
essa força, essa explosão, esse revestimento do Espírito Santo de Deus está disponível para todos aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo. O que muito escandaliza por aí é que as pessoas muitas vezes definem o Espírito Santo como somente um movimento de pessoas. Um pentecostalismo cultural. O que é um pentecostalismo cultural? O pentecostalismo cultural são cultos que as pessoas desenvolvem, são movimentos que as pessoas desenvolvem, é vestimenta de pessoas, é cultura humana. Mas o pentecostalismo bíblico, o batismo com o Espírito Santo, veio com um propósito estabelecido pelo Senhor, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Foi para esse propósito que o Senhor Jesus, Ele prometeu a descida do Espírito Santo. Foi para esse propósito que o Espírito Santo de Deus batizou todos aqueles discípulos, cerca de 120 discípulos. Não importa a sua história, Deus quer te encher hoje. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus ele chega na vida de uma pessoa, ele transforma a vida da pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quem é nascido do Espírito Santo, aleluia, o teu passado é jogado no mar do esquecimento. Deus faz tudo novo, e Deus faz de você uma nova criatura. Se você bebia, não bebe mais. Se você fumava, você não vai fumar mais. Se você se prostituía, você não vai se prostituir mais, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer de você uma nova criatura. Aleluia, nós somos novas criaturas através do Espírito Santo de Deus. O enchimento do Espírito Santo de Deus traz evidência. Tem pessoas que falam: eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, mas dão maus testemunhos lá fora. Quantas pessoas nós temos visto por aí? Pessoas dando mau testemunho no trabalho, pessoas dando mau testemunho por onde passa, e depois fala que é cheio do Espírito Santo. Olha. Pessoas enganando pessoas lá fora, pega fiado, não paga, fala que vai fazer e não faz, e fala que é cheio do Espírito Santo de Deus. Não é cheio do Espírito Santo de Deus, porque Deus não habita em lugar sujo. Porque quem tem temor ao Senhor se constrange com coisas erradas, em ambientes errados, andando com pessoas erradas. Deus, o Espírito Santo de Deus, eu te garanto que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela se constrange quando está em ambientes indesejáveis, ambientes que não são aprovados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós se afastamos da presença do mal. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós sentimos nojo do pecado. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos sensibilidade de entender. Quando cometemos um erro, nós falamos assim: eu pequei contra o Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que você não terá, eu estou dizendo que você não poderá. Poderemos sim falhar, poderemos sim pecar por acidente de percurso, ao ponto de percebermos, entendermos que pecamos. Quando a pessoa perde a sensibilidade que ela errou, quando o pecado não constrange mais a pessoa, quando a pessoa não se sente mais incomodada pelo pecado, ela não está cheia do Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa vazia. Porque quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela faz tudo para não pecar, ela faz tudo para fazer conforme a vontade de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela procura viver em santidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela lê a palavra do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela cresce em oração, intimidade com Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela não vive longe da casa do Senhor. Aleluia, o salmista vai dizer que os pardais têm os seus ninhos, as aves têm aonde repousar, e o Filho do Homem tem um altar do Senhor. E ele vai dizer que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outro lugar. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outro lugar. O enchimento traz capacitação. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, quando ele enche o homem, ele capacita o homem. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, ele traz capacidade, habilidade.
ele traz dons, ele traz talento, ele desenvolve o homem. O homem ele passa a ser conduzido pelo Espírito a fazer as coisas do Espírito. Eu lembro que no ano 2008 eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Antes de ser batizado com o Espírito Santo de Deus, eu não sabia ler um versículo, eu não sabia ler a Bíblia. Me perguntaram todo dia, me cite 2 livros do Antigo Testamento. Eu não sabia distinguir quais eram os livros do Antigo e do Novo Testamento. Mas quando eu fui inflamado pelo Espírito, quando o Espírito ele me encheu, ele gerou em mim sede e vontade de buscar a presença de Deus, de ler a palavra do Senhor, de buscar o conhecimento, porque o apóstolo Pedro diz que nós temos que estar capacitado a tirar as dúvidas dos leigos, das pessoas que questionarem ou perguntarem sobre a palavra do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo de Deus ele nos capacita. Porque Deus ele escolhe os incapazes, porque ele capacita os incapazes. Não pense você que as pessoas que pregam, os grandes oradores, os grandes pregadores, eles se tornaram grandes pregadores e grandes oradores por conhecimento próprio, pela própria intelectualidade. Não, eles são grandes oradores, grandes pregadores e grandes pastores, porque o Espírito Santo de Deus os capacitou. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O Espírito Santo do Senhor vai gerar dentro de você, a partir deste culto, uma capacidade que, olhando humanamente, você não teria condições, mas Ele irá te capacitar. O enchimento nos traz capacidade. Depois de Atos 2, os discípulos pregaram com autoridade, curaram enfermos, enfrentaram perseguições com coragem. Jesus vai dizer que os sinais seguirão os que crerem. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele é capacitado pelo Espírito, e ele coloca a mão sobre o enfermo, ele ora pelo enfermo, o enfermo é curado. Ele profetiza a libertação e a pessoa é liberta. Ele vai lá no tribunal do crime, pessoas que estão condenadas à morte, ele vai lá na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e o traficante se rende à presença do Senhor e libera aquele homem que estava condenado à morte. Isso é a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar um projeto que tínhamos lá no Rio de Janeiro. Fizemos uma campanha numa boca de fumo, num ponto de prostituição